Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No programa de hoje nós vamos falar da Semana Jurídica 2021, Reforma Tributária, Lei Maria da Penha, Distritão e muito mais. Tudo isso agora, no Orbe Nacional. Eu começo o programa de hoje com a realização da Semana Jurídica 2021, LGPD e seus reflexos nos principais ramos do direito. O evento aconteceu na última semana e contou com uma vasta programação online. Confira. Falando um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema que tem mobilizado muito interesse, muita atenção, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, porque é uma lei que nasceu de um amplo debate, durou mais de 10 anos a construção dos anteprojetos, depois dos 2 projetos de lei que acabaram, depois de uma longa tramitação, resultando na aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ao longo desses anos, houve audiências públicas, houve idas e vindas, houve tentativas de prorrogar a vacatio legis, tentativas de retardar ao máximo a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma das peças fundamentais da existência de um sistema efetivo de proteção de dados, mas a lei acabou já começando agora em agosto, né, a ter eficácia máxima, já que houve uma construção brasileira, uma vacatio postergada, uma suspensão das sanções aplicáveis e que deixou de existir agora em agosto, ou seja, a partir de agosto, o mês do advogado, né, que estamos comemorando nessas ocasiões, antecipadamente ao dia 11, que é o dia do advogado, entrou em vigor efetivamente com força máxima a Lei Geral de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá, então, a partir de agora, em investigações com amplo contraditório, aplicar sanções que são bastante relevantes. Eu acho ótimo ter espaços como esse para a gente discutir este mundo em que os dados adquirem quase que uma vida própria e fora da realidade. E daí o cuidado constitucional e que o direito há de ter com o mundo em que eu me ponho, como alguém que compõe a comunidade jurídica, com enorme preocupação, além da minha ocupação. É importante ressaltar, já que a gente está falando de proteção de dados, especificamente da LGPD, né, que passou a ter força sancionadora agora a partir de agosto, é que o artigo 4 da LGPD, ele expressamente exclui do âmbito de aplicação da lei o tratamento de dados realizados para fins exclusivos de segurança pública, letra A, e letra D, que é o que nos interessa hoje, atividades de investigação e repressão de infrações penais. Com isso, apesar do nome do nosso painel se chamar Proteção de Dados no Processo Penal, entenda esse processo penal no sentido quase leigo, assim, mas nesse sentido amplo do artigo 4, inciso 3 da LGPD, desde segurança pública até a execução da pena, né? Tudo que diga uma infração penal e a repressão a essa infração penal. Ainda durante a Semana Jurídica foi realizado o lançamento e a abertura das inscrições para o processo seletivo de bolsistas para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Advocacia Civil. O curso é oferecido pela ESA Nacional em parceria com a Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Neste dia, carregado de simbolismo, quando a celebração da estreia do ensino jurídico no Brasil acontece hoje, dia 11 de agosto, o braço educacional da OAB anuncia o maior projeto de educação continuada
na oferta de estudos pós-graduados já oferecido por uma instituição que não seja uma universidade pública. Então, é uma prova do incontornável compromisso do Conselho Federal com a qualificação e o aprimoramento profissional da advocacia, já que o advogado qualificado, super qualificado, ele é um vetor importante para a melhor administração. A busca pelas liberdades fundamentais é a argamassa principal da ordem e o nosso fio condutor é a dignidade humana. Em tempos de crise, a advocacia deve caminhar cada vez mais fortalecida, mais independente e mais aguerrida. Precisamos permanecer sendo a ponte para o diálogo fraterno. Nossa função nessa quadra histórica é ajudar a criar no mundo do direito um ambiente capaz de produzir discussões técnicas que garantam o exercício livre da defesa, a proteção das minorias e a evolução democrática de nossa pátria. Confira todos os detalhes da Semana Jurídica 2021 e a abertura das inscrições para o processo seletivo de bolsistas para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Advocacia Civil em esa.oab.org.br. A OAB Nacional e outras 21 entidades publicaram um manifesto que repudia o projeto de reforma tributária proposto pelo governo federal. A carta aponta que a crise sanitária limitou o debate sobre as mudanças com a sociedade brasileira. Primeiramente, para que fique claro, ninguém quer mais uma reforma tributária, deseja mais uma reforma tributária do que a advocacia brasileira. Basta abrir um jornal, ler um livro sobre o tema e você verá um advogado, uma advogada apontando as contradições, a complexidade, a dificuldade que é o nosso sistema tributário, que prejudica a livre concorrência, prejudica a iniciativa privada. Nós queremos e desejamos uma reforma tributária. Agora, vamos ser muito sinceros. O que está em pauta não é uma reforma tributária. Esse arremedo, esse monte de retalhos que foi apresentado, ele não mexe efetivamente na estrutura dos tributos brasileiros. E mais, o que foi apresentado até agora, e nós não somos contra um sistema mais justo que possibilite a isenção, principalmente dos mais pobres. Mas o que foi apresentado até agora é uma proposta que visa, mais uma vez, onerar a classe média brasileira. É uma proposta que visa, mais uma vez, transferir a conta da viúva para a classe média do país. Essa proposta que aí está nada mais é do que um aumento de carga tributária. Não é uma reforma tributária. Então, que venha a reforma tributária, mas que ela seja verdadeira, que ela venha possibilitar um ambiente de livre empreendedorismo, um ambiente de livre iniciativa, um ambiente de liberdade da atividade privada, e não para aumentar a carga por um Estado que já presta pouquíssimo serviço ao povo brasileiro. A reforma tributária que foi apresentada pelo governo, na verdade, não deveria ser chamada de reforma tributária. O que ela traz é uma modificação no imposto de renda, trazendo mais complexidade e aumento da carga tributária. Nós estamos há muitos anos no Brasil discutindo uma reforma tributária na Constituição, com uma mudança no sistema tributário que possa trazer simplificação e menos litigiosidade neste sistema. O que veio do governo até agora? Uma proposta de mudança no imposto de renda, ignorando toda a discussão pretérita em relação a uma reforma tributária mais estrutural. Então, todas as entidades reagiram no sentido de rejeitar essa proposta pontual somente no imposto de renda, que traz, como eu já disse, aumento da carga e mais complexidade ao nosso sistema, sendo que o que se busca é a direção contrária, mais simplicidade, neutralidade da carga tributária e menos litigiosidade. A OAB Nacional realizou no YouTube a terceira edição da série de temas controvertidos na doutrina e jurisprudência. O assunto em pauta deste encontro foi casamento, união estável e regime de bens. Confira.
Segundo uma corrente de pensamento, o casamento é uma entidade familiar, a união estável também é uma entidade familiar, a Constituição Federal assim prevê, o próprio artigo 226, parágrafo 3º, em 1988, atribuiu à união estável a natureza de entidade familiar, constitucionalmente falando, mas existe, portanto, uma ideia, de um lado, que seria a ideia de que são iguais e que devem ter os mesmos efeitos. São entidades familiares, não poderia haver uma hierarquia entre as duas espécies de entidades familiares. Existe, no entanto, um outro posicionamento que diz: as naturezas são diferentes. O casamento é solene, efetivamente o é inegável, proclamas, toda a solenidade na celebração, impedimentos, etc, etc, etc. Sua constituição, portanto, se faz de maneira solene e a sua desconstituição também. Separação, divórcio, judicial, extrajudicial. Já a união estável tem natureza fática, o que também é inegável. Artigo 1723 do Código Civil. Sua constituição se faz meramente no plano dos fatos, dispensa qualquer tipo de solenidade, até mesmo qualquer tipo de documento. A sua prova pode ser feita somente pelo meio testemunhal, inclusive. E a sua desconstituição também é fática. Dispensa qualquer tipo de providência de ordem jurídica, ou de solenidade, ou de formalidade. Então, são duas correntes de pensamento distintas, e claro que esta segunda, que aponta, que verifica a natureza jurídica do casamento e da união estável, solene e fática, respectivamente, tem ali pensamentos distintos sobre os próprios efeitos. Enfim, são vários pontos, muitos aspectos. Quando é que começam a existir efeitos pessoais e patrimoniais na união estável? É necessário que sejam preenchidos os requisitos, inclusive da duração, ou a partir do primeiro brinde de espumante, ainda que sob o mesmo teto, em que estão comemorando a união de escovas de dentes, de roupas, de vidas, essa relação já pode produzir efeitos. Aquela bonificação recebida no segundo dia em que já estão morando juntos, se partilha ou não? Ou devemos interpretar o artigo 1723 segundo a técnica jurídica, a boa técnica jurídica, e pensar que só depois de uma certa duração, embora sem prazo previsto na lei, é que essa relação poderia produzir esses efeitos de ordem patrimonial? Mudando de assunto, neste mês também celebramos os 15 anos da Lei Maria da Penha, um momento de conscientização sobre a violência contra a mulher. Esse é um assunto para todos nós, como afirma o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Celebrar a Lei Maria da Penha é lutar por ela, lutar pela sua aplicação. Esse não é assunto das mulheres, não, é assunto de todos nós, homens, mulheres, idosos, crianças, é um assunto da sociedade brasileira. Ao longo dos últimos meses, com as pessoas em casa, em trabalho à distância ou desempregadas, porque o Brasil vive o maior momento de desemprego da sua história, nós tivemos uma escalada da violência contra a mulher. A sociedade brasileira precisa se transformar, precisa transformar a sua cultura, e para isso os atos precisam ter consequências. É isso que é a Lei Maria da Penha. Quem pratica um ato violento contra a mulher precisa ser punido para que a sociedade, não apenas aquele indivíduo, possa ser curada. Vamos continuar lutando pelo direito da mulher, pelo direito do Brasil ser melhor, pelo direito da nossa sociedade ser mais justa. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí. O Conselho Federal da OAB realizou audiência pública sobre a PEC 32 de 2020, que altera disposições sobre servidores, empregados públicos
e organização administrativa. Durante o evento virtual foram abordados, entre outros pontos, a estabilidade como proteção dos bons servidores, o discurso equivocado do gasto público e a definição de carreiras típicas do Estado. Veja. É imprescindível que se discuta o serviço público brasileiro, a administração pública brasileira, a qualidade dos serviços públicos que presta aos cidadãos e cidadãs brasileiros. É imprescindível que não se desconsidere a história do Estado brasileiro e o que temos hoje como fundamento para a garantia dos princípios fundamentais que orientam a atuação da administração pública brasileira. Nós estamos diante de uma proposta que se vende de uma forma inadequada. O texto da PEC 32 não traz as mudanças que o serviço público brasileiro carece. É um texto frágil, é um texto que precisa ser mandado de volta ao governo e precisa ser completamente refeito. A Servir Brasil já produziu, desde a chegada da PEC 32 ao Congresso Nacional, 22 cadernos de estudos, todos lastreados pelo nosso Conselho Curador e por grandes universidades federais brasileiras. E esses estudos demonstram que o texto da PEC 32 enfraquece o serviço público brasileiro, afronta os princípios norteadores do nosso serviço público e não ataca os problemas mais importantes do serviço público brasileiro que realmente precisam ser tratados. Primeiro, porque a PEC 32, senhoras e senhores, não trata da qualidade do serviço público oferecido à população brasileira. Porque se ela quisesse tratar desse tema, ela falaria sobre o assunto explicitamente. Mas para que a gente, por exemplo, possa avaliar a qualidade do serviço público prestado, bastaria que votássemos a regulamentação da emenda constitucional número 19, que remonta ao ano de 1998 e que nunca foi regulamentada, e que trata da avaliação de desempenho dos servidores. Reforma. Reforma, sim. Reforma do aparato, da estrutura do Estado é uma constante em qualquer sociedade civilizada. Reformar é uma constante de uma possibilidade. A questão é qual reforma. E eu adianto para os colegas que esta reforma, a meu juízo, não. Esta reforma, não. Porque ela deveria propor instâncias de planejamento para o serviço público, e ela não indica isso. Ela deveria propor mais transparência dentro do serviço público, e ela não indica isso. Ela deveria propor isonomia de tratamento a várias instâncias, e ela faz o contrário, ela cria mais diferenças. Então eu coloco que essa reforma não. Até porque nós estamos num dos piores momentos da história atual da humanidade e da história recente, do último século. Será que é o momento para nós discutirmos isso? Mas que se essa pauta veio em tempos de pandemia e de Covid-19, que assola o nosso país, nós precisamos trazer algumas reflexões. E me permitam, me desculpem, inclusive, a linguagem mais firme, mas eu vejo uma certa falácia estrutural nessa reforma. Ela promete eficiência, mas não entrega eficiência, não entrega eficiência. Ela promete modernização do aparelho estatal e tudo o que ela faz é retornar para modelos anteriores à própria década de 60. Então, ela é uma reforma do atraso e ela promete economia, mas não tem uma vírgula para dizer de onde virá essa economia e nem como virá. Então, me desculpem, mas essa não é uma reforma, é uma deforma. A OAB Nacional emitiu uma nota técnica na qual expressa sua discordância com a possibilidade de implantação do Distritão. O documento destaca que esse sistema eleitoral é prejudicial à democracia e à representação política na sociedade. A OAB se posicionou por meio da nota técnica contra a adoção do chamado sistema Distritão, que em boa hora foi rejeitado esta semana pela Câmara dos Deputados.
Na nota técnica foram apresentados os pontos negativos, as desvantagens de adoção de um sistema para a eleição no ano que vem dos nossos deputados federais, distritais e deputados estaduais, em substituição ao atual sistema vigente, que é o sistema proporcional. Foi pontuado, por exemplo, que o chamado distritão, ele provoca um enfraquecimento dos partidos políticos porque ele enaltece o individualismo, o personalismo. O personalismo, na medida em que o deputado que será eleito, ou que seria, uma vez que já houve a rejeição, será aquele, ou seria aquele que obtivesse o maior número de votos. Então, dentro desse sistema, que seria a adoção do sistema majoritário para a eleição dos nossos deputados, independentemente da votação dada ao partido político, cada candidato dependeria dos seus próprios votos exclusivamente para alcançar uma cadeira nas assembleias ou na Câmara dos Deputados. Ela já foi rejeitada anteriormente e agora, novamente, nós vamos afastar a possibilidade de adoção do chamado distritão, porque, na verdade, é um sistema que só privilegia, primeiro, aqueles que já têm mandato. Quem já tem mandato já são conhecidos do eleitorado, já têm um trabalho desenvolvido, e aqueles que, embora não tenham mandato, tenham visibilidade do grande público ou tenham recursos financeiros para poder bancar a sua própria campanha. Então, é um sistema que, na verdade, iria privilegiar uma determinada categoria de pessoas em detrimento dos demais. Ou seja, grupos minoritários nesse sistema distritão, eles teriam muita dificuldade de rejeição. Então, para a nossa democracia, para fins da representatividade dos vários segmentos da nossa sociedade, em boa hora foi rejeitado o distritão. A Ordem dos Advogados do Brasil também emitiu uma nota na qual expressa perplexidade pela investida do governo federal contra o sistema constitucional de pagamento de precatórios. Confira. O documento afirma, abre aspas, que a tentativa de desmontar a sistemática constitucional de pagamento revela contornos antidemocráticos, em amplo desrespeito aos direitos dos cidadãos brasileiros, ao regramento firmado pelo Congresso Nacional e à própria autoridade das decisões judiciais, denotando manifesta desinformação acerca da rigidez do sistema e do compromisso das instituições públicas com uma gestão responsável e honesta. Representa, em última análise, a tentativa de institucionalização do calote para fins eleitoreiros, oriunda de quem deveria dar o exemplo de bem pagar seus credores. Fecha aspas. Já passou da hora e é bom que a gente explique para o cidadão que não é versado em direito. Precatório nada mais é do que o direito que o cidadão tem de receber aquela causa que ele acionou contra a União, os estados, o município, contra a administração pública. Precatório é o direito da professora aposentada do seu município. Precatório é como ela recebe esse direito que foi violado. O governo cria uma máscara em torno de precatório, como se precatório fosse apenas um instituto jurídico. Não, tirar do precatório é tirar do bolso do trabalhador, do bolso do servidor público, do bolso que teve aquele seu direito violado pela administração pública e que já lutou por esse direito ao longo de muitos e muitos anos. Já lutou em condições desfavoráveis, com prazos em dobro para a administração pública. Então, calotar o precatório para investir em políticas eleitorais em ano de eleição é ferir a Constituição e é fundamentalmente prejudicar o povo brasileiro. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!